O Atibaia é o campeão da Série A3 do Paulista. O Falcão só precisava do empate para garantir o título, mas venceu a Portuguesa com um golzinho no final do jogo. Estádio cheio de torcedores em festa. Afinal, o Atibaia entrou em campo já com acesso garantido para a Série A2 do Paulistão. Mas ainda faltava o título, inédito na história do clube. Com a melhor campanha do campeonato, o Falcão saiu em vantagem contra o adversário e o empate já garantia a vitória. Início do primeiro tempo. A busca pelo título começou sem grandes ataques, mas o jogo seguiu equilibrado e com muitas marcações de ambos os lados. E bem no finalzinho do primeiro tempo, aos 49, o Falcão abriu o placar em uma cobrança de falta. Dudu cruzou, Danilo deu um toquinho de cabeça e o mascote oportunista mandou para a rede. Segundo tempo, a Portuguesa precisava reverter o placar e começou a partida chegando com mais perigo. Diego Palinha recebeu o passe de Emerson na grande área, driblou o goleiro do Atibaia e quase sem ângulo empatou aos 10 minutos. Com o resultado, o Falcão garantiu o título da Série A3 do Paulista. E para fechar a campanha histórica com chave de ouro, o último lance do Campeonato Paulista da Série A3 de 2018 foi o gol do título. A Portuguesa Santista foi com tudo em busca do gol da vitória. No contra-ataque, Giovani puxou o Atibaia com velocidade para o campo de defesa e rolou para Jackson garantir a taça para o Falcão. No final do jogo, muita comemoração e a entrega do tão esperado troféu. O técnico Betão Alcântara falou sobre a emoção de conquistar o título e comentou sobre as estratégias na partida. Nós sabíamos que se nós jogássemos de igual para igual no primeiro tempo, a nossa equipe ia se desgastar mais pelo calor excessivo que estava o jogo. Então nós deixamos a Portuguesa com a bola, fizemos uma marcação forte atrás da linha da bola, deixando com que eles se desgastassem, né? É alguém que chama de pressão falsa. Nós criamos várias chances e no final fomos coroados e abençoados com o gol do título. O primeiro semestre foi histórico para o Atibaia, só com bons resultados. Mas a temporada ainda não acabou. Esse ano o Falcão deve disputar a Copa Paulista, competição que pode pela primeira vez colocar o clube em um torneio nacional. Hoje está se encerrando o meu vínculo com o clube. A gente tem interesse de ficar. Já tem surgido algumas coisas, mas a prioridade é do Atibaia. Então tem que sentar, conversar para ver o que o Atibaia pensa em relação a Betão Alcântara, né? E a partir daí decidir o que vai fazer no futuro. Teve rodada da Série B do Paulistão, vamos ver como os times da região se saíram. Pelo grupo 3, o Jaguariúna perdeu de 2-0 para o Comercial em Ribeirão Preto. Jogo de 7 gols em Águas de Lindóia, Brasilis 2 e Itapirense 5. E o Independente de Limeira perdeu por 1-0 para o 15 de Jaú. 1-0 também para o Guarulhos, em cima do Paulista de Jundiaí. E teve goleada pelo grupo 5. O Primavera de Indaiatuba venceu o Barcelona de São Paulo por 4-0. Dos gramados para as quadras, o Veracruz Campinas está na semifinal da Liga de Basquete Feminino. As meninas venceram o segundo jogo contra o São Bernardo e garantiram a vaga. Experiência contra a juventude. O São Bernardo veio com tudo para Campinas na expectativa de forçar um terceiro jogo dos playoffs. E as duas equipes fizeram uma partida equilibrada. Campinas abriu vantagem de 15 pontos no primeiro set. O São Bernardo reduziu no segundo, manteve no terceiro e foi com tudo para o quarto. Mas não conseguiu recuperar os pontos e perdeu mais alguns. E sabe quando a fase está boa para uma jogadora? A Ariadna sabe. Foram 34 pontos e 20 rebotes. Ela é a nova recordista de pontos numa única partida de toda a temporada. Placar final, 89-65. Com certeza é um resultado da equipe. A equipe está de parabéns, a gente jogou com um volume muito bom. E a gente tem essa consciência, sabe, quando uma jogadora está bem no jogo, o time completo conspira para que a gente continue aproveitando quem está matando bola, como a gente fala. Com a vitória, a 18ª consecutiva, o time comandado pelo técnico Antônio Carlos Vendramini enterrou de vez o sonho do São Bernardo seguir no torneio, garantindo assim a vaga para a semifinal. Líder da primeira fase, o Veracruz Campinas se mantém como favorito do torneio. Para Vendramini, a equipe está preparada. Técnica e taticamente, a equipe é muito boa, demonstrou isso ao longo do campeonato, mas o que eu mais gostei foi a atitude, jogo de muita raça, muita determinação, uma defesa forte. Então eu acho que nós estamos prontos para o adversário que vier.
Com a volta da Mari Dias, que entrou em quadra por alguns minutos no fim do jogo, o time está completo. Ela estava lesionada desde a primeira partida e ficou 16 jogos afastada. Estou me preparando, eu voltei semana passada e agora estou me preparando cada vez mais para voltar ao meu 100%. Eu vou falar agora da corrida mais charmosa de Campinas, a Makeup Run. As inscrições terminam na quarta-feira e você que já garantiu a sua, fique atenta, no caso, às dicas para concluir a prova com muito mais gás. A Makeup Run chega à 5ª edição no dia 5 de maio. O percurso inclui caminhada e corrida pelos principais pontos do centro de Campinas. Mas antes de se preocupar com o corpo, é preciso lembrar também da alimentação. Por isso, hoje eu estou aqui com uma nutricionista que vai dar algumas dicas pra gente. Antes da prova, é sempre recomendado consumir alimentos mais leves, naturais, evitando frituras e alimentos gordurosos. Você pode citar alguma alimentação para o dia da prova? Para o dia da prova, manter uma boa hidratação, primeiro ponto, né? E consumir alimentos ricos em potássio que ajudem aí num bom desempenho da musculatura aí para esse preparo de corrida, como por exemplo a banana, a laranja e até uma água de coco. Makeup Run. Oferecimento. Maravilhas do Lar. Aqui você vai economizar. Unimed Campinas. Pra toda a vida. Débora Celani. Sua bolsa. Seu estilo. Americana Center Calçados. Lugar de quem ama sapatos. Apoio. Abratio. Você merece um Abratio. Prefeitura de Campinas, a força da inovação. Nova FM, as melhores músicas do Brasil e do mundo. Pela Série D do Brasileirão, Mojimirim perdeu mais uma, 2-1 para o São José, lá no Vaio Chaves. Até agora foram 2 jogos e 2 derrotas. Com os resultados, o Sapão fica no último lugar do grupo 17. E pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Bragantino venceu o Joinville por 2-0 e assumiu a liderança do grupo B. O jogo aconteceu em Santa Catarina e com essa vitória, o Massa Bruta segue invicto na Série C com 7 pontos e lidera sozinho o grupo B. Sábado a equipe volta a campo contra o Tombense lá em Minas Gerais. Agora, pela Série B, a Ponte Preta sofre a 2ª derrota em casa. A Macaca teve até mais posse de bola, só que não conseguiu ser eficiente. As duas equipes não se enfrentavam há 22 anos. Em casa, a Ponte pressionou, buscou espaço, ditou o ritmo do jogo e a posse de bola. Mergulhou fundo para bater o Tubarão, mas o sistema defensivo do Londrina funcionou. Nem a presença de 2 estreantes, Reginaldo, zagueiro que veio do Fluminense, e Danilo Barcelos, meio-atacante, que jogou na Ponte ano passado, ajudou a Macaca nas finalizações. A Ponte perdeu todas as chances de abrir o placar no primeiro tempo. Nesta tabela de André Luiz e Felipe Cardoso, na bola alta de Marciel na cobrança de falta. Por sua vez, o Londrina desfalcado aproveitou os erros do adversário. E o gol só não saiu no primeiro tempo porque Ivan defendeu esse chute forte de Dudu. A Macaca parecia e estava mesmo abatida com a ausência da torcida. Festa mesmo, só dos quero-queros em campo. No segundo tempo, a partida ganhou mais velocidade com as alterações dos técnicos e as equipes arriscaram mais. Só que aí, o calcanhar de Reginaldo atrapalhou a bola entrar. O chute passou longe e o goleiro do Londrina espalmou essa pancada de André Luiz. A Ponte tinha pressa e reclamou tanto que o auxiliar de Doriva foi expulso de campo depois de esbravejar com o juiz. De nada adiantou. Aos 31 minutos, na batida de escanteio, a zaga da Macaca bobeou e Patrick Vieira colocou para dentro. 1-0 para os visitantes. A gente teve 2, 3 chances claras. Nós fizemos, trocamos mais de 500 passes, 65% de posse de bola, porém perdemos o jogo. Com a vitória do Londrina, a Ponte mantém um jejum de 47 anos sem vencer o Tubarão em casa. Já são 5 derrotas em 2018 no Moisés Lucarelli. E a Ponte tem um período difícil pela frente. 4 jogos em 15 dias. No meio de tudo isso ainda tem o derby. Ninguém quer estar fora da partida. Mas antes de enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro, a Ponte pega o Flamengo na quarta-feira pela Copa do Brasil. A gente tem que pensar, lógico, em primeiro lugar no Flamengo, o derby fica para depois. A gente vai focar todas as nossas energias
para, em primeiro lugar, descansar os atletas, né, que jogaram, os atletas que vão jogar novamente, ver o que a gente tem de atleta disponível para esse jogo do Flamengo, que é uma outra competição, né? Mas o futebol acontece isso, a gente tem que se reinventar dentro do Campeonato Brasileiro, temos que virar a chavinha e focar exclusivamente agora na Copa do Brasil. Enquanto a Ponte Preta vive uma maratona de jogos, o Guarani só trabalha focado no derby. Essa semana o Bugre vai treinar com mudanças, tanto nas peças quanto na postura em campo. Se a temporada do Guarani até agora foi digna de aplausos, muito se deve à postura do time em campo, com entrega e pressão sobre o adversário logo nos primeiros minutos. Mas o derby é tratado como um campeonato à parte. E a estratégia para jogar um clássico é diferente de tudo. Vão ter muitas formas de se planejar e de se executar, mas a gente sabe que vai ser diferente, a gente vai planejar muita coisa e pode ser que não ocorra como a gente queira. Então acho que essa parte tática, essa parte técnica, até ela fica em segundo plano quando se trata de um clássico. Mas a mudança não deve ser apenas no comportamento. O Guarani também deve ter novidades na escalação. O zagueiro Maia recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Goianiense e está fora do derby. O volante Eric já cumpriu a suspensão de quando foi expulso no ano passado vestindo a camisa do Luverdense. E com a chegada de Rafael Longini, o meio-campo bugrino passa a ter uma concorrência ainda maior. É um campeonato longo, precisávamos de reforços pontuais, de bons jogadores sempre são bem-vindos. E claro que dá. Tanto eu quanto ele conseguimos fazer mais de uma função, tanto jogar um pouco mais recuado, como também mudar um pouco, talvez, a formação do time, mudar a cara do time. Mas isso aí fica para o professor Humberto, para a comissão, eles que vão ter que encontrar uma melhor maneira de nos encaixar. O Palmeiras também ficou no empate com a Chapecoense. No último lance, o juiz anulou um gol legal do Verdão. Terceira rodada e o primeiro tropeço. Diante de 30 mil torcedores, o Palmeiras parou em Jandrei, goleiro de grandes defesas. Parou na incompetência de Borja. E também no juiz Igor Benevenuto, que anulou o gol legítimo do zagueiro Antônio Carlos nos acréscimos. Ele marcou um impedimento. Levou, a gente tem que levantar a cabeça, não tem que também pensar... Tanto que desse gol aí prejudicou, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que se doar mais. A gente sempre procura falar que a gente não pode perder ponto em casa, né? O time que quer ser campeão não pode perder ponto em casa. E hoje, infelizmente, a gente não conseguiu somar os 3 pontos. Mais 2 empates por 0-0 marcaram essa rodada do Brasileirão. Internacional e Cruzeiro em Porto Alegre, em Salvador, Bahia e Atlético Paranaense. Já o Flamengo venceu e é o novo líder. Fora de casa, o Flamengo pressionou. Vinícius Júnior recebeu passe e bateu por cima do goleiro, 1-0. No segundo tempo, Rodinei cruzou e Vinícius Júnior marcou mais uma vez. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Diego cabecear. O camisa 10 fechou o placar. Ceará 0, Flamengo 3. O Engenhão, Botafogo venceu o Grêmio. Dentro da área, Brenner chutou, a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Michel subiu mais que todo mundo e empatou o jogo. Gilson chutou de muito longe e fez um golaço no finalzinho da partida. Botafogo 2, Grêmio 1. No Maracanã, o São Paulo vencia até o final do jogo, mas sofreu o empate do Fluminense. Quase 20 mil torcedores no estádio para acompanhar o clássico entre os tricolores. O Flu começou melhor. Mas foi o São Paulo quem abriu o placar. Depois do escanteio, a trave e o goleiro Júlio César ainda salvaram. Mas na terceira chance, o zagueiro Militão não perdoou. O Flu só acordou aos 42 minutos com o cruzamento de Léo para Marcos Júnior. Mas o goleiro Sidão estava ligado no lance. Com as mexidas do técnico Abel Braga, o Fluminense voltou melhor para o segundo tempo. Neste lance, Ayrton chutou para o gol. A bola bateu na mão de Militão, mas o árbitro não marcou o pênalti. O Fluminense pressionava. Léo acertou o belo chute, mas a bola
caprichosamente beijou a trave. Robinho também carimbou o poste São Paulino. E de tanto insistir, Pedro apareceu aos 43 minutos para empatar o jogo. 1-1, placar final. Sigo falando do Campeonato Brasileiro da Série A, pois o Corinthians perdeu fora de casa num jogo polêmico. Jogando em casa, o Atlético Mineiro começou pressionando o time paulista, que perdeu o lateral direito logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Fagner, lesionado, foi substituído. Otero bateu falta da intermediária. Cássio esticou e a bola explodiu no travessão. Aos 37 minutos depois desse escanteio, a bola desviou e sobrou para Ricardo Oliveira, que finalizou na trave. Roger Guedes pegou o rebote e mandou para as redes. Mas o gol foi invalidado pelo árbitro, que consultou o auxiliar e foi bastante pressionado pelos jogadores do Corinthians, que se defendeu bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o time paulista fez alterações. Mas o Atlético Mineiro continuou em cima. No finzinho do jogo, o técnico Thiago Largue fez 3 substituições. E deu certo. Na sequência, Roger Guedes mandou a bola para o fundo da rede. Placar final, 1-0. Eu acho importante, quanto mais tiver dentro de campo, para que ajude a ser uma arbitragem justa, mas eles têm que tomar a decisão mais rápida. Senão fica esse rolo aí e o jogo acaba perdendo a mão do jogo. Né? Então, se estão com isso daí, se estão com comunicação, define logo isso daí e não deixa o jogo tão parado.